Vamos então aqui para o nosso estudo do Livro dos Espíritos, livro 3º das Leis Morais, o capítulo número 10, Lei de Liberdade. Nós vamos para o segundo item, escravidão. Um tema bastante doloroso, um tema que, conforme o tempo vai passando, vai trazendo para nós novas facetas do comportamento humano. Muitas vezes nós olhamos para o passado e vemos aquela imagem, aquelas figuras características da escravidão, com correntes, com chicotes, com indivíduos escravizados durante guerras, pessoas trazidas da África para servirem de escravos. E no presente a gente fica se perguntando onde se encontram ainda esses escravos ou esses homens que escravizam seres humanos para satisfazerem ali as suas ambições. Eu separei aqui para nós duas notícias atuais que vão trazer são dois pequenos exemplos que vão nos ajudar aqui nessa nossa interpretação, para depois a gente estudar essa parte mais filosófica do tema, analisando da perspectiva da doutrina, da perspectiva espiritual. Eram tantas notícias, separei apenas aqui duas, para a gente não se prender demais e tratarmos daquilo que importa para nós, que é o nosso estudo. O primeiro, vem aqui, a primeira notícia é o país. Foi agora do mês de janeiro de 2019, a conexão entre sua lata de atum e a mão de obra escrava. A Tailândia é o principal exportador mundial do peixe, com uma indústria pesqueira marinha que se presta especialmente à escravidão moderna. Qual a chance de que a última lata de atum que você comeu tenha sido produzida com mão de obra escrava? Se a origem for tailandesa, isso é mais provável do que você imagina. Rastreamos a origem realizada pelo atum, a viagem realizada pelo atum, dos mares que rodeiam um país asiático até as prateleiras dos supermercados australianos. Após entrevistar mais de 50 pessoas, algumas delas obrigadas a fazer trabalhos forçados, conseguimos avaliar se as marcas podem ter suas cadeias de abastecimento, podem dizer que suas cadeias de abastecimento estão livres de mão de obra escrava. Acreditamos que apenas uma das marcas de atum em conserva que operam no país pode afirmar com absoluta certeza que entre seus provedores não se esconde nenhum escravo. Embora não possamos mencioná-la por causa dos princípios éticos que garantiram que a nossa investigação tenha sido feita independentemente de qualquer questão comercial, nossos resultados reforçam a necessidade da Lei sobre Escravidão Moderna, aprovada pelo Parlamento australiano no final de 2018, para conscientizar as empresas sobre a importância de acabar com a escravidão nas redes de abastecimento em escala global. Exploração dos trabalhadores migrantes. A Tailândia é o principal exportador mundial de atum e um dos maiores exportadores de todo tipo de peixe. Sua indústria pesqueira marinha se presta especialmente à escravidão moderna devido ao seu tamanho, à falta de regulação, à grande capacidade de operações ilegais realizadas sob seu manto e à exploração dos trabalhadores imigrantes. Há mais de 50 mil embarcações pesqueiras e cerca de 500 mil trabalhadores na indústria. Investigações realizadas por grupos como Greenpeace e a Organização Internacional do Trabalho advertem que a maioria das pessoas que sobem nesses barcos cumprem todos os requisitos para serem consideradas escravos modernos. São forçadas a trabalhar sob ameaça, são controladas ou diretamente são propriedades de seus chefes, são tratadas como mercadoria e não podem abandonar seu posto de trabalho. Qualquer pessoa enganada ou traficada para trabalhar em localidades distantes de seu lugar de origem e que não tenha liberdade de circulação, seja física ou financeira, é um escravo moderno.
As estatísticas compiladas pelo Departamento de Pesca da Tailândia revelam dados chocantes. Em 2014, 82% dos 172.430 pescadores distribuídos em 42.512 barcos eram imigrantes, assim como a maioria dos empregados das usinas de processamento. Os traficantes convencem migrantes do Camboja e de Mianmar, principalmente com promessas de trabalho bem remunerado. Ao chegar à Tailândia, porém, essas pessoas descobrem que a história é bem diferente. Os imigrantes não têm direito às proteções concedidas aos trabalhadores tailandeses, cobrando em geral 25% menos que o salário mínimo do país. Tampouco podem integrar os sindicatos, um direito que têm os locais. Portanto, por serem estrangeiros e não terem recebido educação, nem contarem com a habilidade de se comunicar em tailandês, eles se encontram numa situação de especial vulnerabilidade à exploração, numa indústria em que as frotas rebeldes se movem à margem da lei com operações de pesca ilegais e onde a segurança e as condições de trabalho são aplicadas de maneira deficiente. Depois aqui ele continua trazendo mais algumas considerações e também aqui algumas propostas de transformação. Então esse aqui é o país falando naquela região da Tailândia. Depois nós temos aqui uma outra notícia também, que foi publicada pela BBC, agora no último dia 27 de setembro, né? coisa de 10 dias, 12 dias mais ou menos. 2 semanas praticamente. A casa de tortura, onde 500 meninos e homens eram escravizados e abusados sexualmente. A polícia nigeriana diz ter resgatado cerca de 500 homens e meninos de um prédio na cidade de Kaduna, no noroeste do país, onde eles eram supostamente torturados. Entre as vítimas, havia um grande número de crianças, algumas com apenas 5 anos de idade. Alguns dos resgatados estavam acorrentados. O chefe da polícia de Kaduna, Ali Janga, disse à BBC que uma busca foi feita no prédio após uma denúncia sobre atividades suspeitas e descreveu o local como uma casa de tortura e de escravidão humana. As vítimas, nem todas nigerianas, disseram que foram torturadas, abusadas sexualmente, privadas de alimentos e impedidas de sair do edifício, em alguns casos por vários anos. Não ficou claro como eles chegaram lá. Algumas crianças disseram à polícia que seus parentes os levaram, acreditando que o prédio era uma escola islâmica. 2 crianças libertadas afirmaram que seus pais as enviaram a Burkina Faso para lá, de Burkina Faso para lá. A polícia acredita que o restante das vítimas é principalmente do norte da Nigéria. Mendicância forçada. 8 suspeitos, a maioria deles professores, foram presos. O chefe de polícia disse que as vítimas, algumas com ferimentos visíveis no corpo, ficaram muito felizes por serem libertadas. Os resgatados foram levados para um estádio em Kaduna durante a noite para passar por exames médicos e psicológicos antes de se reencontrarem com suas famílias. As escolas islâmicas são populares no norte da Nigéria, mas também são alvo de denúncias de abuso cometidos contra alunos que seriam obrigados a pedir dinheiros na rua. Então essa aqui, 2 notícias então que nós vimos, né, bastante chocantes, que mostram uma triste realidade que nós encontramos ainda no nosso mundo. E poderíamos aqui ter outras tantas notícias, né, aqui no Brasil também, infelizmente, nós encontramos situação de escravidão, aqui em São Paulo, por exemplo, muitas lojas de confecção no centro da cidade, na região conhecida, na região do Brás, onde existem ali muitas lojas de confecção, muitos bolivianos e também venezuelanos que vêm para cá pedindo emprego, acabam sendo escravizados e trabalhando, fechados num recinto, sob a ameaça de extradição, e também depois com essa dependência financeira. Muitas fazendas também no interior do Brasil acabam fazendo com que os indivíduos, né, recebam pouco salário e acabem tendo uma grande dívida em virtude, né, das necessidades de consumos básicas que eles têm. E aí então
acabam depois ficando nessa dependência, nessa prisão financeira, sem ter a liberdade de sair, sob ameaça também de morte, inclusive, né? Então, nós temos ali situações mais variadas pelo mundo todo, e a gente está muito acostumado com aquela ideia da escravidão colonialista que nós tivemos no Brasil, né? Ou então aquelas que passam nos filmes antigos, e agora a gente vê, né, que mudam algumas características, mas o sofrimento imposto de um homem sobre outro homem acaba sendo igual. Muitas mulheres também são levadas, né? Existe uma corrente, uma cadeia de tráfico humano, que acaba levando, por exemplo, mulheres brasileiras sob promessa de trabalhos na Europa e acabam depois sendo escravizadas como prostitutas, né? Então é bastante comum também notícias que surgem aqui no Brasil, inclusive com participação de brasileiros e europeus, né? O Brasil colocou, né, teve um grande atentado ambiental para afetar o turismo nordestino derramado Cinebras. Muito triste, não dá para imaginar ninguém, muito menos crianças escravas, né? Infelizmente a gente encontra. Tem fazendas no norte com trabalho escravo, né? Então, essas são as notícias para a gente poder ilustrar, né, de uma forma bastante triste e dramática esse tema que nós vamos estudar hoje. Aqui então no item número 2, escravidão, aqui do Livro dos Espíritos, 829, a primeira questão, Kardec pergunta, lembrando que nós estudamos aqui na lei de liberdade, então a liberdade é natural. E ela vai se tornando, como nós estudamos ontem, cada vez mais ampla conforme o indivíduo vai se desenvolvendo intelectualmente e moralmente. Então, conforme ele age com disciplina, ele tem mais liberdade de ação. Conforme ele se torna mais rebelde, mais restrita se torna também suas ações. E aí nós falamos não apenas, né, de uma liberdade na relação dele com a sociedade onde ele vive, com o grupo com o qual ele se relaciona, mas através mesmo da imposição da lei de causa e efeito, que também vai impondo restrições, tirando a nossa liberdade, como uma necessidade de reajuste perante as leis divinas. Então aqui hoje, na questão 829, Kardec pergunta para nós aqui, há homens naturalmente destinados a ser propriedade de outros homens? A resposta dos espíritos, toda sujeição absoluta de um homem a outro é contrária à lei de Deus. A escravidão é um abuso da força que desaparecerá com o progresso, como pouco a pouco desaparecerão todos os abusos. Então é uma tendência natural que esses cenários, nessas notícias, sejam divulgadas, né, porque com o passar do tempo, conforme nós somos nos transformando individualmente, naturalmente o nosso comportamento também se transforma. Então essas atitudes ainda tão equivocadas e tão primitivas que nós ainda encontramos no mundo também tendem a desaparecer. Porém, como a gente já lembra, né, que a natureza ela vai se transformando gradualmente, né, ela não dá saltos, nós precisamos ainda observar esse tipo de situação. Então, se no passado nós tínhamos a escravidão como sendo algo aceitável e institucionalizado, lembramos, por exemplo, quando nós voltamos para a época de Jesus, naquela época em que os romanos escravizavam, né, aqueles que eram os derrotados em suas guerras. Depois nós passamos ali para a parte da expansão colonialista, né, no final do século XV, começo do século XVI. Começamos a ver também ali a escravidão de índios aqui nas Américas, escravidão, né, de homens e mulheres e crianças que vinham da África, os negros, né, e também em outras partes do mundo. Isso era institucionalizado, então nós tínhamos ali leis que garantiam a propriedade, que garantiam a compra e a venda desses seres humanos como sendo objetos, como sendo propriedades. Aqui no Brasil nós tivemos um triste privilégio de ver isso acontecer na prática e encontramos resquícios também desse nosso passado ainda hoje aqui na nossa sociedade. Então, inclusive, né, como nós lembramos que o fato de nós estarmos encarnados aqui no Brasil, presenciando
essas desigualdades que nós vivemos, vendo esses monumentos que foram erguidos, né, durante as práticas da escravidão e também em homenagem àqueles que lutaram contra a escravidão. Então nós vemos isso na prática. Então, se no passado nós tínhamos isso tudo bem organizado, a nossa legislação, a própria sociedade acostumada a viver dessa forma, tendo aqueles que apoiavam, tendo aqueles que rejeitavam. Então, hoje não, hoje, embora seja uma contrariação, seja ali uma contrariedade às leis de cada nação, né, a lei universal, né, podemos dizer assim, porque enquanto nós encontramos, né, um tratado de direitos humanos, né, promovido ali por todas as nações, elaborado por todas as nações, que foram trazidas para nós, né, pela Organização das Nações Unidas, que proíbe a escravidão, proíbe, né, o homem se servindo do próprio homem, nós temos ainda agora as violações. Então houve um progresso. Se nós lembrarmos, né, que se no passado tudo isso era permitido pela sociedade e era praticado de uma forma natural pela sociedade, embora nós tivéssemos aqueles que mudassem, né, que tentassem lutar contra a escravidão, né, tentando lutar, por exemplo, pela abolição da escravidão, no presente hoje nós temos ainda essa escravidão, mas como uma violação. Então o fato de sair da legalidade e entrar na ilegalidade é uma forma de progresso. Então, infelizmente, nós não conseguimos ver o começo, meio e o fim de um processo tão doloroso como esse. Mas nós vimos o começo, vimos o meio, as coisas se desenrolando, e nós estamos nesse meio também. A pergunta que nós fazemos é, nós estamos no começo do meio, no meio do meio ou no final do meio? Pelo que a gente observa ainda, de tantos comportamentos, de tantas desigualdades, de tanto egoísmo, ainda vai demorar um pouco para que esse tipo de comportamento dentro da nossa sociedade continue acontecendo. O Braz lembrou ali, né, que inclusive, Braz, essa parte trabalhista de mudança na legislação é parte desse processo, né, de transformação do nosso mundo, porque nós temos leis que não apenas aboliram a escravidão, mas nós temos leis que acabaram integrando as pessoas na sociedade através, por exemplo, de um trabalho formalizado, com direitos como se tinha anteriormente, né? A gente lembra, por exemplo, que uma forma de escravidão que se tinha na Europa nos séculos XVII, séculos XVIII, naquela época da Revolução Industrial, eram famílias com crianças, homens, mulheres, idosos, mulheres grávidas, pessoas doentes, que trabalhavam na Inglaterra, por exemplo, nas minas de carvão. E eles ganhavam por dia. E como eles ganhavam muito pouco, um trabalho absolutamente insalubre, sacrificante, as pessoas se machucavam, as pessoas se mutilavam, e precisavam trabalhar para o seu sustento porque elas ganhavam por dia. E aquele dinheiro era o suficiente para comprar o pão daquele dia. Se não trabalhasse, não comia. Então, não muito tempo, há 200 anos na Europa, a escravidão ela tinha esse outro modelo. A pessoa era escravizada naquele sistema. A partir do momento em que nós começamos a organizar então sindicatos para lutar pelos direitos dos trabalhadores, o momento em que a lei foi transformada, dando direito e segurança aos trabalhadores, as empresas começaram então a ter necessidade de reformular os seus quadros, os seus sistemas de trabalho. Enfim, tudo isso foi sendo organizado e a gente vê, embora simplesmente pareça que o indivíduo criou uma carteira de trabalho, ou deu direito a férias, ou deu direito a licença remunerada para o indivíduo, se a gente olha no contexto geral, nós vemos que são essas pequenas transformações que vão se somando para fazer com que a nossa sociedade vá deixando para trás esse estado ainda primitivo. Então, são todos esses processos que nós encontramos de formalização da relação do homem com a sociedade, da relação do homem com o seu trabalho, isso é parte da evolução. É a lei do progresso, que nós já estudamos também aqui, né, no nosso
no nosso Livro dos Espíritos, falando sobre essa evolução das leis, essa modernização. Então, na verdade, conforme a lei vai evoluindo, o estágio primitivo da sociedade vai ficando para trás. Então tudo isso vai se transformando, e é bacana quando a gente começa, através desses estudos, ampliar então a nossa visão e perceber que, embora seja um processo lento, um processo ainda deficiente, um processo ainda desigual muitas vezes, ele está em evolução. Só que ele vai demorar o tempo que nós demorarmos para evoluir, porque na verdade não é a escravidão simplesmente que vai terminar. Somos nós, seres humanos, espíritos, que vamos nos transformar, fazendo com que ela caia, usando assim uma comparação bastante simples, né? Mas a escravidão vai caindo em desuso. Exatamente porque os indivíduos, a partir da evolução moral que eles alcançam, eles não têm mais interesse em fazer isso, em praticar a escravidão, exatamente porque eles reconhecem, né, a necessidade que eles têm de proteger e auxiliar aqueles que são mais frágeis, e não submetê-los, né, a esse tipo de servidão. Então, nós vamos evoluindo e o resto vai caindo em desuso. É como acontece com a nossa legislação. A nossa lei se transforma conforme nós mudamos o nosso pensamento, e aquelas leis antigas vão caducando. Como se dizia no passado, por exemplo, né, que era necessário ter um dote para o casamento. A pessoa que ia se casar, a família da noiva era obrigada a dar um dote, uma quantidade de dinheiro. Antigamente dizia que as mulheres obrigatoriamente tinham que ser virgens durante o casamento, né, para o casamento, porque o homem tinha o direito de desfazer o casamento caso elas não fossem. Então, conforme a lei vai se modificando, esse comportamento vai até mesmo caindo meio que no ridículo. Quando a gente pensa, né, como é que as pessoas pensavam nisso naquela época. Hoje nós pensamos como é que as pessoas aceitavam a escravidão naquela época. Mas nós encontramos hoje, então, infrações da lei. Mas ainda existe por causa desse nosso comportamento ainda primitivo. Então aqui, Kardec faz um comentário a esse respeito, né, dizendo então aqui na Resposta dos Espíritos, só para a gente poder lembrar, que essa sujeição absoluta de um homem a outro é contrária à lei de Deus. Então, a escravidão é um abuso da força que desaparecerá com o progresso, como pouco a pouco desaparecerão todos os abusos. Comentário de Kardec. A lei humana que estabelece a escravidão é uma lei contra a natureza, pois assemelha o homem ao bruto e o degrada moral e fisicamente. Aqui tem um comentário interessante de Miramês, para poder ilustrar para nós essa resposta. Ele diz assim para nós, o título então, escravidão, aqui da questão 829. Para melhor entendimento do que se passa com os próprios homens, analisemos a resposta à questão 536 do Livro dos Espíritos, que diz: tudo tem uma razão de ser e nada acontece sem a permissão de Deus. Antes de continuarmos, né, quando a gente fala sobre, nessa resposta, que tudo tem uma razão de ser e que nada acontece sem a permissão de Deus, a gente vê então a lei de causa e efeito. Muitas vezes a gente vê apenas o efeito nesse momento, ou alguém provocando uma causa em que o efeito surgirá no futuro, e a gente acaba não entendendo exatamente por que as coisas são como são. Quando nós vemos, por exemplo, aqui, né, milhares de pessoas trabalhando nesse regime de escravidão lá na Tailândia, nós nos perguntamos, né, por que esses espíritos estão nessa condição? Nós espíritas, quando perguntamos isso, não perguntamos do presente. Nós perguntamos olhando para o passado, já que nós vemos a aplicação da lei de causa e efeito, que infelizmente faz com que os homens despertem através do sofrimento. Pois é, são muitas, Brasil. Tinha tantas aqui, tantas notícias de várias regiões do mundo, eu peguei só duas, né? E tinha inclusive uma delas também nos Estados Unidos. Muitos grupos de turistas acabam visitando as fazendas sulistas. Nós lembramos, né, na Guerra da Secessão nos Estados Unidos,
nós tínhamos o sul, que era a região sulista, que era escravagista, e a região norte, né, a parte norte dos Estados Unidos, que era aquela parte abolicionista, né, que primava pela liberdade. Então, o norte acabou entrando em guerra contra o sul. Então, quando vai para o sul, nós encontramos aquelas fazendas de algodão, né, que era um principal produto cultivado. Para quem assistiu, por exemplo, aos filmes E o Vento Levou, ao filme, né, E o Vento Levou, vê bastante isso, né, a guerra acontecendo, os escravos, né, servindo ali os patrões nas fazendas sulistas, e tantos outros filmes, né, 13 anos de escravidão, e outros títulos, né, que foram produzidos mostrando isso. Então esses grupos de turistas visitam essas fazendas e eles acabam algumas vezes ficando chocados com o que aconteceu naquela época da escravidão, e outros são indiferentes, achando, né, que era assim mesmo. Né? No caso, no Contestado, aqui era no sul, né, aqui do Brasil, né, Angelina? Então ele mostrava assim, era muito mais um domínio econômico do que a escravidão propriamente dita. Né? Então nós que estudamos a doutrina, vemos que tudo tem uma razão de ser, a gente vê a aplicação de lei de causa e efeito, por mais que isso seja chocante para nós. Inclusive, quando nós trouxemos, né, aquela psicografia falando sobre a violência sexual contra a mulher, o estupro, um espírito que é gerado a partir do estupro, nós vimos que mesmo numa circunstância tão dolorosa, tão pavorosa como essa, a lei de causa e efeito estava ali sendo aplicada. Porque do contrário, se nós não entendermos o controle de uma lei superior para esses eventos que nos machucam, que nos impõem esse sofrimento todo, nós vamos achar que é o acaso que rege o nosso mundo. Que nós não fizemos nada para merecer alguma coisa e nós somos punidos porque Deus não tem controle das coisas, mas a gente tem que sempre ter essa convicção que a lei de causa e efeito é uma lei natural e essa lei natural é perfeita porque foi criada por Deus. Agora, por que as coisas acontecem dessa forma, nós não temos como saber. Porque assim como acontece com as nossas vidas, com alguma dificuldade ou conforto que nós tenhamos, com mais ou menos liberdade de que nós dispomos, é porque nós conquistamos esse direito. Ou porque nós também fizemos por merecer aquela limitação. A mesma coisa acontece no nosso mundo todo. Então, por mais doloroso que seja, e muitas vezes até aparentemente frio, pensar dessa forma, a gente não pode jamais esquecer que Deus está controlando tudo. Por isso, então, que Miramês chama atenção para essa questão 536. Tudo tem uma razão de ser e nada acontece sem a permissão de Deus. Ele vai aprofundar um pouco mais aqui para nós. Deus permite que os homens escravizem os homens e usa esse meio para educá-los, tanto a um como a outro, porque nada se perde na grande extensão dos meios educativos. Qual de nós não escravizamos alguém? Qual de nós que não fomos escravizados um dia? Os negros africanos foram arrebanhados para diversas nações do mundo como escravos, porque eram considerados uma raça primitiva, com exceção de alguns poucos que estavam ali, orientando em alguns pontos de princípios educativos. Não devemos olhar tudo no mundo como tão somente produto da mente humana, e sim como sistema de despertamento das criaturas. O que Deus não quer, não existe. E ele, sendo onisciente, já sabia de tudo que iria e vai acontecer no futuro. Começando pelos reinos da natureza, o homem já habituou a vencer e trocar o que a Deus pertence, até os animais. Esse comércio se tornou mais acentuado e passaram a vender seus próprios irmãos, no orgulho irradiante de dominar. Quem no mundo já pôs termo às guerras fratricidas? Por que Deus permite essa matança incontrolável em várias nações do mundo? Isso se processa entre os primitivos e mesmo entre os animais que, por maturidade, por vezes, se alimentam dos próprios companheiros de selva. Certamente que tudo isso, esses processos violentos,
desaparecerão da terra, da face da terra, com a maturidade dos homens. Mas enquanto não chegar a luz ao coração, os homens vão continuar a matar e a escravizar. O homem assemelha-se ao animal e é classificado como tal na própria ciência. É por isso que vive, em parte, vida animal. Matar e escravizar são fatos que acontecem em mundos de provações e expiações. Quem pode mudar esses acontecimentos? Somente o tempo. As almas sairão certamente da escuridão quando acenderem a luz na intimidade da consciência. Jesus veio ao mundo ao encontro da humanidade para mostrar aos espíritos como eles mesmos devem se libertar desses atos e fatos primitivos, limpando dos seus caminhos as nódoas negras provocadas pela escravidão e matanças. Contudo, as lições disso tudo, oriundas, ficarão no centro da vida. E tanto quem morre como escravo, quanto quem faz morrer e escraviza, trocam de posições pela lei das vidas sucessivas, e todos aprendem juntos as lições de amor que salvam a todos. Lemos em Lucas, no capítulo 18, versículo 32. Pois será ele entregue aos gentios, escarnecido, ultrajado e cuspido. Por que Deus permitiu que acontecesse isso com seu Filho amado? A porta que Jesus transpôs foi das mais dolorosas para voltar aos céus. Entretanto, somente assim ele pôde despertar nos homens o desejo de renovação espiritual, ao exemplificar a sua vida nobre e fecunda. E as grandes catástrofes da natureza? Quem as impulsiona e regula? Somos todos escravos das consequências dos nossos pensamentos. E por que pensamos assim? Tudo é organizado por Deus, e somente Ele sabe o porquê. Nós outros devemos obedecer-lhe com humildade, e ainda amá-lo sobre todas as coisas, porque o Senhor assim o faz por amor a nós, que ainda não sabemos os verdadeiros motivos, por nos faltar capacidade para tal. Muitos aspectos da verdade não são ditos, né? Por não termos ainda ouvidos para ouvir. A verdade chega aos nossos ouvidos gradativamente, de acordo com a nossa capacidade espiritual. Então, ao falarmos aqui sobre a permissão de Deus, tudo isso fazendo parte de um projeto de desenvolvimento dos espíritos, falando sobre lei de causa e efeito, vocês se lembram, né, que antes de ontem, ao estudarmos também uma mensagem aqui de Miramês, ele falava para nós, né, que a verdade vai se revelando gradualmente, porque nós não temos ainda a capacidade de compreendê-la. Mesmo que ela fosse revelada, nós poderíamos ali ser tomados de uma revolta, de uma inconformidade que não seria absolutamente produtivo para nós. Então essa verdade vai se revelando gradualmente, como é colocado para nós. Muitos aspectos da verdade não são ditos por não termos ainda ouvidos para ouvir. Então, quer dizer, tudo no seu tempo. Então, aceitarmos a lei de causa e efeito, ela nos torna, né, aparentemente muito frios de vermos um sofrimento acontecendo, como nós vemos hoje, principalmente, com tantas e tantas violências, de vermos que as coisas deveriam ser dessa forma. Quando a gente olha, né, uma situação que acontece aqui no nosso país, de uma criança que desencarna com violência, um cidadão aparentemente inocente desencarna vítima de uma violência, ou sofre ali uma violência qualquer, e nós olhamos assim, pensamos, bom, se as coisas aconteceram assim é porque devem ser assim. E isso dá uma impressão de uma frieza muito grande, porque na verdade o comportamento normal seria a nossa revolta, seria a nossa inconformidade. Mas ao contrário disso, a gente mantém a serenidade dizendo, nós não sabemos porquê, mas temos confiança de que Deus está no controle de tudo. É o que nós podemos fazer hoje. E até mesmo, né, quando a gente tenta analisar aquilo que acontece no mundo à nossa volta, muitas vezes não acontece algo tão trágico,
Bem-vinda de novo. Não acontece algo tão trágico na nossa vida, mas acontecem situações que nos provocam algum tipo de sofrimento, algum tipo de constrangimento. Quando isso acontece, geralmente a gente é tomado de revolta. Mas aí vem de novo aquele pensamento: Deus está no controle de tudo. Se as coisas são assim, é porque elas deveriam ser. Cabe a nós, então, já que nós sabemos que aquilo que nós vivemos como uma consequência difícil teve uma causa problemática, cabe a nós, então, agir com equilíbrio para não provocarmos causas futuras. Então, essa aqui é a primeira questão, 829, do nosso Livro dos Espíritos. Segunda questão, 830. Na primeira aqui nós falamos mais uma vez se há homens naturalmente destinados a ser propriedades de outros homens. 830. Quando a escravidão pertence aos costumes de um povo, são repreensíveis os que a praticam, nada mais fazendo do que seguir um uso que lhes parece natural? Isso aqui é uma pergunta de Kardec, exatamente, Brás. Então, a gente vê, Brás, que isso acaba sendo um ciclo vicioso, porque é aquele que precisa da lição e é aquele que impõe a lição. Porém, esse que impõe a lição será no futuro aquele que vai receber essa lição. E aí então nós vemos esse círculo que vai sempre ali circulando, que vai sempre se movimentando. E o detalhe é que a tendência para mostrar essa evolução é que tanto a aplicação dessa lição como o escândalo que é provocado, ele vai se abrandando com o passar do tempo. Porque aquele que erra sofre as consequências. Sofrendo as consequências, ele vai mudar o seu pensamento e, se voltar a errar, vai errar com menos intensidade. E aí depois então ele vai agindo com a intensidade, vai diminuindo cada vez mais até que chega uma hora em que esse sofrimento deixa de existir. Então essa pergunta inicial aqui da 830 fala para nós, que aqui no Brasil, voltando aqui para a nossa sociedade, essa pergunta para a época de Kardec, ela era bastante pertinente, porque fazia parte daquela realidade. Hoje, para nós, como nós vimos aqui nessas notícias, cada vez que nós encontramos situações assim, nós vemos uma violação dos direitos humanos. Tanto que nós temos instituições para isso, que cuidam, que procuram sempre despertar, lutar pelos direitos humanos, comissões dentro dos governos, dentro das casas legislativas, que procuram trabalhar em benefício dos direitos humanos. E até mesmo, é muito interessante que a gente acaba se acostumando. Quando eu falo para vocês assim, dos costumes de um povo a respeito da escravidão, muitas vezes nós nos acostumamos com determinadas ideias que, se nós estudarmos friamente, nós vemos o quão primitivos nós somos ainda. Por exemplo, nós tivemos ali uma rebelião dentro de um presídio. E aí então os policiais, que eram os agentes, na verdade os agentes penitenciários, acabavam agindo com uma certa brutalidade, machucando, até mesmo, muitas vezes até provocando uma desencarnação de um dos presos e tudo mais. Aí então vem a Comissão de Direitos Humanos para investigar as causas e tentar ali lutar pelos direitos dos presos. A sociedade rapidamente se revolta contra isso. Como assim? Os direitos humanos vêm ali investigar os pobrezinhos dos presos, aqueles coitadinhos que ficam lá presos, fazendo aquele monte de coisa, em vez de lutar por coisas mais importantes em benefício do cidadão de bem? Então olha só na nossa mente como as coisas são. Nós somos muito passionais. E é natural que seja assim porque faz parte da nossa natureza. Então nós somos muito passionais, então nós olhamos, nós ficamos chocados com as coisas que vão sendo provocadas no nosso cotidiano, e a gente vai então escolhendo aquilo que para nós é justo e aquilo que é injusto. Mas mesmo que aqueles presos, analisando agora, pois é, então, Dudu, mas a sociedade não pensa assim, porque quando você fala um dia, você rapidamente transcende o seu olhar para a barreira dessa existência atual e você vai lá atrás.
Mas para a sociedade que não tem essa ideia e só vive o momento, só vive o agora, não tem lógica você ter essa defesa. Exatamente, Angelina. Mas para nós, esse trato humano depende muito da sua, do seu merecimento. Então, olha só como nós somos. Então, quando você fala assim, para mim, eu não me importo com aqueles presos que morreram, a sociedade agradece. E aí, então as pessoas vão concordando. Então, se no passado a escravidão pertencia aos costumes de um povo, esse pensamento de imaginar que é muito mais fácil você eliminar aqueles... vocês se lembram, né? Durante aquele período de eleições, aqui de campanha eleitoral aqui o ano passado, o tema pena de morte foi falado muitas vezes por pessoas discutindo sobre candidatos, quem iria para o governo, quem era a favor, quem era contra. Então, uma parte da nossa sociedade é a favor da pena de morte. E aí então a gente pensa, mas espera aí, a pena de morte é você matar uma pessoa, como é que você pode concordar por isso? Exatamente, né? Exatamente. Então, assim, esse pensamento que nós temos hoje, embora ele seja diferente do passado, ele continua mostrando ainda a nossa imaturidade espiritual. No futuro, né, se a gente pensa assim, você se alimenta de carne? Sim, naturalmente. Eu como ali, né, uma macarronada com molho à bolonhesa, eu como ali um hambúrguer, um cachorro quente, aquele peixe ensopado, aquele frango a passarinho e coisa e tal. Então, para a nossa sociedade planetária, é natural você comer a carne de um animal. E para algumas situações até necessárias. Porque há regiões do nosso planeta em que a agricultura acaba sendo inviável. Então, o pastoreio, a pecuária acaba sendo o recurso, a pesca. Mas se nós pegarmos na visão de um mundo mais evoluído, que já não pensa mais em sacrificar os animais, porque reconhecem nesses seres irmãos inferiores que precisam ser protegidos e não sacrificados, aí eles vão olhar para o nosso mundo e falar assim, naquele planeta, aquele planetinha azul perto daquele sol, é parte natural dos costumes deles matar os animais para se alimentarem. Então, tem necessidade não apenas geográfica, né, Dudu, mas até questão de saúde também. Eu assisti a um documentário que mostrava, que era um programa que mostrava lá onde está agora tendo essa guerra na Síria, né, os Estados Unidos saíram recentemente da região norte do país, os turcos começaram a atacar aquela região por causa dos curdos, né? Os curdos, eles são hoje como eram os judeus no passado. Era aquele povo que não tinha terra. Aí então eles foram lá para aquela região do Oriente Médio e tiveram ali, né, brigaram por aquele espaço. Os curdos é a maior população mundial, seria assim um povo que não tem pátria. Então eles vivem ali infiltrados naquela região que está ali. Então o documentário mostrava as pessoas indo ali. E por causa da guerra que existe naquela região, faltava muita comida. E aí então os repórteres foram até um hospital, onde tinha ali dos médicos sem fronteiras, né, e até mesmo médicos da região, que estavam tratando aquelas pessoas, né? Então via ali crianças subnutridas, que a médica dizia assim, essa criança precisa urgentemente se alimentar de carne. Porque ela precisa de proteína para poder se desenvolver, para poder se recuperar. Porque a vida dela corre risco. Então para nós ainda, pelo fato de nós termos um corpo material e termos a necessidade de sustentá-lo em determinadas circunstâncias, com determinadas substâncias, o alimento animal, de fonte animal, ainda é uma necessidade. Então, enfim, o que nós pensamos é assim, que esse costume, como é colocado, tudo isso eu estou comentando para a gente entrar na pergunta, né? Porque é colocado, quando a escravidão pertence aos costumes de um povo, são repreensíveis os que praticam, mas nada mais sendo do que seguir o uso
que lhes parece natural, então nós continuamos tendo muitos desses comportamentos que fazem parte dos nossos costumes, como, por exemplo, encarcerar os criminosos, eliminar os criminosos, não pensar nos direitos dos criminosos. Todo mundo pensa assim. E poucos são aqueles que se sensibilizam com os encarcerados. Por exemplo, né? Ou as pessoas que moram na rua. É natural você andar pela rua e ver pessoa ali, um pedinte, uma pessoa sentada embaixo, dormindo embaixo de uma marquise. As pessoas passam com absoluta naturalidade por elas, tropeçando, sendo indiferentes. É um costume da nossa sociedade esse? Sim, é um costume. Mas quem pratica isso, pelo fato de ser um costume, essa pessoa traz algum grau de responsabilidade ou de culpa por aquilo que ela faz? Vamos para a resposta de Kardec, porque a gente viu, né? Estudando sobre a escravidão naquele passado onde era um costume, era algo natural, no tempo presente isso já não é mais natural, como eu falei para vocês, é uma violação da nossa lei, dos direitos humanos. Mas nós temos então outros comportamentos que são naturais, mas nós estamos, o comportamento que são parte do nosso costume, que nós continuamos praticando. Mas isso ameniza a nossa culpa pelo fato de todo mundo fazer o errado, e nós fazermos também. Nós estamos ali com uma responsabilidade menor? Resposta dos espíritos: o mal é sempre mal. Todos os vossos sofismas não farão que uma ação má se torne boa. Ou seja, todos esses desculpismos que nós encontramos para justificar as coisas, o mal é sempre mal. É a história que eu falei para vocês agora da questão da alimentação animal. Matar um animal é bom ou é mal? Apenas a resposta, sim ou não. A gente vai dizer mal. Mas então a gente procura amenizar encontrando ali justificativas, encontrando respostas. Continua. Mas a responsabilidade do mal é relativa aos meios de que dispondes para compreender. Aquele que se serve da lei da escravidão é sempre culpável de uma violação da lei natural. Mas nisso, como em todas as coisas, a culpabilidade é relativa. Sendo a escravidão um costume entre certos povos, o homem pode praticá-la de boa fé, como uma coisa que lhe parece natural. Mas desde a sua razão mais desenvolvida e, sobretudo, mais esclarecida pelas luzes do cristianismo, lhe mostrou no escravo um seu igual perante Deus, ele não tem mais desculpas. Então essa é a resposta que mostra para nós: enquanto eu ajo de um modo instintivo, impulsionado pelos costumes da minha sociedade, do grupo onde eu me encontro, ok. Eu sou ainda primitivo, sou ainda imaturo e ajo sem conhecimento do que eu estou fazendo. Agora, quando eu tenho conhecimento, eu já não tenho mais desculpa. E a gente lembra aquela passagem do Evangelho, né? A quem muito foi dado, muito será cobrado. E esse muito que foi dado é o conhecimento, que alguns têm mais conhecimento, outros têm menos conhecimento, e chega uma hora que você não tem mais desculpas para dar. A gente vai tentar sempre amenizar, tentando encontrar alguma justificativa, tentando encontrar uma imperfeição que faça com que esse comportamento seja justificável, mas a consciência já está esclarecida. E quando a consciência está esclarecida, não tem mais volta. Vamos aqui então para Miramês. Costumes. Interessante esse texto, hein? As leis de um povo são de acordo com as suas necessidades educativas, e como amostra disso podemos notar as diferenças de país para país. No entanto, elas vão se modificando com as mudanças dos homens. Se uma nação for recebendo mais almas primitivas ou envolvidas em dívidas do passado, as leis vão se arrochando cada vez mais
para que elas possam saldar o débito dos seus deslizes. Mas tudo isso são processos de despertamento das qualidades espirituais das almas em questão. O que se chama de mal são sempre esses processos. Em todas as circunstâncias, em tudo, eles aparecem para desentulhar os caminhos e tornar os espíritos melhores. Quando se destrói uma mata, parece-nos um mal. No entanto, é dali que surgirá a alimentação das criaturas. Como se pode fazer o plantio no seio da mata virgem? É preciso que se destrua, em muitos casos, para construir. A casa velha, quando destruída para fazer levantar uma nova, modificada e bem mais saudável, os corpos igualmente são destruídos para que a alma receba novo corpo, com as novas possibilidades de se reerguer. As leis estabelecidas em um país, quando não mais necessárias, são substituídas por outras mais aprimoradas. Não vamos colocar Deus como carrasco, por esse motivo. Nós é que não sabemos na profundidade o que são essas mesmas leis que se encontram em vigor e o bem que fazem para os que a elas são submetidos. Não se deve somente olhar para trás. Se há alguém sofrendo no mundo, que se faça qual Jesus. Trabalhe-se para aprimoramento dessa criatura e que não se passe com isso a viver o que ela vive. A compaixão desmedida retrocede os próprios sentimentos. Cada um recebe o que merece na pauta do tempo. Não se passe com isso a viver o que ela vive. Então, aqui já foi, né? Estudemos em Lucas, no capítulo 9, versículo 62, a seguinte instrução. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Olhar para trás, para os acontecimentos do passado, e viver esse passado distante não é ato digno de elevar-nos, por ficarmos presos ao que se foi. Nós mesmos é que nos escravizamos pela ignorância. Aquele que escraviza as criaturas se encontra, por lei, ligado a elas. Tanto um como o outro sofre as consequências. O guarda de um presídio, olha só que interessante, hein? Por acaso toquei nesse assunto e ele me fala aqui agora. O guarda de um presídio é obrigado a manter-se ao lado do preso, e ambos se encontram ligados um ao outro, respirando no mesmo ambiente. Até os diretores vivem aquele clima de crimes e de toda a ordem de desvios da lei. O Cristo veio para nos dar uma nova noção de liberdade, tirando o homem da escravidão da terra, colocando-o na obediência a Deus. No fundo, todos somos dependentes uns dos outros, no que tange às necessidades, principalmente no mundo em que nos encontramos, dando nossos testemunhos. Se não queremos ser escravos, basta que amemos aos que nos escravizam. Entendamos essa lei de amor, que ficaremos livres. Interessante aqui, né, quando ele coloca sobre essa ideia, né, se você amar o seu inimigo, você vai deixar de considerá-lo como inimigo. Mas se você continuar odiando o seu inimigo, no futuro você será odiado também pelo seu inimigo. Então, como diz uma passagem de André Luiz, sejamos nós a estação final do mal. Porque, do contrário, nós vamos continuar perpetuando esse mesmo mal. E aí, então, naquele ciclo vicioso em que nós somos vítimas, nós nos tornamos algozes, depois vítimas de novo. Para interromper é ame. E aí, então, as coisas se resolvem. Certamente que todas as criaturas querem ser perfeitamente livres, até mesmo das leis que as disciplinam. Todavia, ainda não podem ter essa liberdade. Somente Deus tem a liberdade absoluta, porque Ele cria todas as condições que deseja para a sua vida. Nunca seremos livres, totalmente livres. A dependência de Deus é eterna. E, de certo modo, estamos sempre ligados uns aos outros, porque os espíritos, mesmo os mais evoluídos, trabalham em conjunto,
o que nos traz a liberdade interna é o cumprimento das leis de Deus, às quais o amor serve de veículo. Não devemos nos preocupar com os costumes dos povos, mesmo os mais primitivos, que eles asseguram, onde servem de lei, certa paz para os que vivem em conjunto por sintonia. Então aqui nessa questão, muito legal também aqui, algumas passagens, né, que ele vai colocando, merecem ser destacadas, né, porque são sempre muito instrutivas para nós. Dudu colocou, o braço colocou em cima, né, os canibalistas têm de orar, né, para não ir para o mundo superiores, né, lá não tem frigoríficos. Pois é. Mais do que se começa a destruir na Amazônia, a coisa está meio incerta, daí onde estaria a lei de causa e efeito. O Flávio já colocou aqui embaixo também para complementar, né? Tem uma música do Raul Seixas que fala sobre isso. Bulinaram muito com o planeta, né? O planeta como um cachorro, eu vejo, né, quando não aguenta mais as pulgas, se livra delas no sacolejo. Parece engraçado, mas a natureza dá o troco numa hora ou outra, causa e efeito. Quando o Miramês falou sobre essa questão da destruição, né, aplicando a lei da destruição, no caso, por exemplo, das matas, para criar espaços para a produção de alimentos, é uma necessidade. Mas ele também já trouxe para nós em outras passagens aquilo que é necessário e aquilo que é abusivo. O que nós encontramos hoje é o abuso, e esse abuso traz consequências. Consequências para o indivíduo, consequências para a sociedade que permite que isso aconteça. Então, aquilo que é necessário de fazer, né, para o planeta, inclusive, né? Então, quer dizer, é uma violação de uma lei natural, a lei de conservação. Por outro lado, nós aplicamos nós preferimos a lei da destruição do que da conservação, né, a nossa preferida, enquanto humanidade. Mas, com o passar do tempo, a gente vai sofrendo as consequências de tudo isso. Então, para nós, hoje, por isso que os espíritos disseram, aliás, o próprio Miramês comentou, e também ali os espíritos responderam a Kardec, que tudo vai sendo revelado aos poucos, porque nós não temos condições de abarcar o conjunto daquela situação que vem acontecendo. Então, para nós, o que parece justo é injusto. Para em outra situação, aquilo que é injusto, nós consideramos como justo. Ou seja, o que é justo consideramos injusto, o que é injusto nós consideramos justo. Então nós fazemos uma interpretação equivocada, porque o fato de nós queremos conhecer a fundo uma determinada situação não significa que nós sejamos esclarecidos para poder interpretá-la. Então muitas vezes saber o porquê das coisas não passa de uma mera curiosidade. Mas entendermos, né, o porquê das coisas serem dessa forma, da experiência, né, que nós temos essas leis, quando nós vemos, por exemplo, algo que nos choca bastante, uma criança que nasce com uma deformidade física ou uma limitação intelectual, e aquela família sofrendo. Então nós que temos a oportunidade de estudar a doutrina, nós olhamos para aquela situação e vemos ali um espírito reencarnando submetido a provas difíceis, assim como também sua família envolvida naquela experiência. Mas para a sociedade de um modo geral, é uma lamentação toda. É uma criança que desencarna, é o idoso que desencarna, é um indivíduo que sofre, é o indivíduo que faz sofrer. A gente vai olhando tudo isso e aplicando esses conceitos filosóficos que nós vamos aí absorvendo, e nós começamos a ter uma visão mais clara, embora seja difícil para nós ainda a conformação com tudo isso. Nós vamos dizer, olha, eu vejo, posso até aceitar, mas eu não me conformo com isso. Ou seja, nós ainda não conseguimos ver o conjunto daquela situação e nem temos sabedoria ainda para interpretá-la corretamente. O Flávio lembrou aqui, né, a lei natural não se aplica só a nós. A gente faz parte de um país, um continente, um planeta, um sistema de planetas, né? Portanto tem muito mais coisa envolvida do que simplesmente eu. Né? Nós estudamos isso ontem no Céu e Inferno, né? Porque na verdade a gente lembra que o universo ele se encontra totalmente conectado. Então existe uma hierarquia
numa cadeia de comando que nós vamos observando, ampliando cada vez mais a nossa visão, e a gente percebe que a coisa não é uma única coisa só. Quando a gente vê, por exemplo, uma situação de violência urbana em que um indivíduo vira notícia porque acabou ali desencarnando por causa de um assassinato, uma violência ou coisa do gênero, nós temos ali várias situações que vão se mostrando. E aí nós estudamos isso, inclusive, lá no livro Obras Póstumas, naquela mensagem que eu sempre comento para vocês sobre expiações coletivas. Então, naquele momento daquela violência, o indivíduo vivencia uma experiência particular, aquele que praticou a violência vivencia aquela experiência ali agora em parceria com a sua vítima, as famílias envolvidas naquela situação sofrem também essa experiência, a sociedade que recebe o impacto de uma notícia como essa também ali tem a sua parte num ambiente de violência, num ambiente de insegurança, porque ele próprio criou esse ambiente. Então a gente vai vendo que o impacto de um determinado evento ele vai se estendendo em esferas que vão ali se ampliando cada vez mais, mostrando que não é somente realmente um indivíduo que sofre, mas é um conjunto de indivíduos envolvidos naquele problema. E dependendo da gravidade da situação, como nós vimos, né, nós temos ali histórias que chegam a partir daquelas conversas, né, que o Chico tinha principalmente, falava para nós, inclusive o Chico comentou sobre isso num Pinga Fogo, lá de 1970, se eu não me engano, quando ele falava sobre aquela moratória, que os espíritos dariam, não sei, 50, 60, 70 anos de moratória, para que nós nos ajustássemos daquele período da Guerra Fria na iminência de uma guerra nuclear. 50 anos, Flávio. Era 1920, né, que estava previsto? De 70 com... Era 2021, não era isso? Era este ano mesmo? 2020? Eu acho que é o ano que vem. 2019? Bom, enfim, 50 anos era o previsto. Por que isso tudo? Porque nós observamos naquela resposta que uma guerra nuclear afetaria a vida de todas as pessoas e o mundo espiritual também estava comprometido com isso. Então, realmente nós temos ali, né, é como se fosse, né, aquela pedra jogada no meio de um lago calmo, né? As ondas ali vão se ampliando e se distanciando cada vez mais, até chegar um momento em que elas se acalmam. Mas quem está próximo do centro daquela situação vai vivenciar esse impacto, com mais intensidade ou menos intensidade. Isso, né, tem a data limite, né? É a data limite, né, Flávio? O Braço colocou, né? A evolução não dá saltos, né? É lenta mesmo, né? O pior é que o apego, os vícios, né, continuam nos acompanhando no mundo espiritual. Basta ler o espírito glutão, né, entre o céu e o inferno, né? Qualquer vício afeta nosso espírito no além, né? E assim a gente vai vivendo, experimentando situações assim. Avançando um pouco mais aqui para nós, agora já que chegando no final do nosso estudo, né? 831. A desigualdade natural das aptidões não coloca certas raças humanas sob a dependência das raças inteligentes? Então, essa desigualdade de aptidões, essa desigualdade evolutiva, a desigualdade das condições materiais, não colocaria algumas nações, alguns grupos, algumas comunidades submetidas a outras? A resposta, sim, essa dependência existe, mas é para elevar e não para embrutecer ainda mais na escravidão. Os homens têm considerado há muito certas raças humanas como animais domesticados, munidos de braços e mãos, e se julgaram no direito de vender os seus membros como bestas de carga. Consideram-se de sangue mais puro, insensatos, que não enxergam além da matéria. Não é o sangue que deve ser mais ou menos puro, mas o espírito. E aqui ele coloca duas referências para nós, a questão 361
e a questão 803. Vamos a elas, que trata desse assunto da desigualdade. No capítulo número 7 da segunda parte, Mundo dos Espíritos ou Vida Espírita, no retorno à vida corporal, no capítulo 7, Faculdades Morais e Intelectuais. Na questão 361 diz assim para nós: de onde vêm para o homem as suas qualidades morais, boas ou más? São as do espírito que está nele encarnado. Quanto mais puro é esse espírito, mais o homem é propenso ao bem. E depois aqui na questão 803, lá das leis morais, na lei de igualdade, que foi o capítulo anterior que nós lemos, igualdade natural. Todos os homens são iguais perante Deus? Sim, todos tendem para o mesmo fim, e Deus fez as suas leis para todos. Dizeis frequentemente: o sol brilha para todos, e com isso dizeis uma verdade maior e mais geral do que pensais. Olá, dona Miriam. Então, nessas duas leis, para poder ilustrar para nós aqui, a gente lembra, né, que aquele indivíduo, segundo ali o ensinamento de Leon Denis, falando para nós sobre aquela grande cadeia de solidariedade que existe no universo, aquele elo mais forte sustenta os elos mais frágeis. Só que no nosso mundo hoje, infelizmente, nós encontramos os elos mais fortes esmagando os elos mais frágeis, sendo que, na verdade, o papel dele é de proteção, de condução, de orientação. Aquele que sabe mais deve orientar aquele que sabe menos, não constrangi-lo, não humilhá-lo. Aquele que é mais forte fisicamente tem que proteger aquele que é mais frágil e não subjugá-lo. Então é assim que nós encontramos em todas as esferas: intelectual, financeira, bélica. Nós encontramos isso em várias situações da nossa sociedade. Aquele que tem mais dinheiro, por exemplo, em vez de ele ajudar aquele que tem menos, não, ele o constrange. Então, infelizmente, a nossa visão ainda é uma visão egoísta. O indivíduo pensa apenas nele próprio e, portanto, ele não se importa com a necessidade do outro. E se o outro, de alguma forma, servir para servi-lo, ele vai se aproveitar disso. Exatamente porque o egoísmo ainda se encontra muito presente dentro dele. Deixa eu ver aqui, o Flávio colocou, nenhum estudo, me perguntaram sobre isso. Na verdade, Chico falou que seria a partir daí, e não aí, né? Pois é, exatamente. O Dudu colocou, não existe a violência do Estado que não dá suporte ao necessitado, desempregado, que acaba escravizado entre pilastras e muros, né? Dormindo no chão frio, sem alimento, passando frio. Isso é dar escravidão ao ser humano que um dia até se formou, é educado, mas não lhe dão chances de alcançar seu objetivo maior, que é viver melhor, ter seu trabalho, sua casa, sua família. No Estado é o escravizador de almas, né? O detalhe, né, Dudu, é que a gente lembra que o Estado é formado por membros da sociedade. Não existe ninguém eterno ali. O governante, os legisladores, são pessoas que saíram da própria sociedade. E saindo da própria sociedade, mostra então uma amostra do que é essa sociedade. Então, enquanto o indivíduo, por si só, não se transformar, o Estado não se modifica. Pois é, mas não adianta, porque se nós estamos assim, temos que pensar exatamente aquilo que você colocou há pouco lá. Imagine que você fez parte desses legisladores. Assim como você disse que o preso de hoje, eu poderia ter sido preso de ontem, os governantes e legisladores de hoje, você poderia ter sido um deles. Só que agora você está no papel de povo. No passado estava no papel de legislador. Então, assim, nós ocupamos, quando nós entendemos exatamente isso, né? Quando nós olhamos, né, por essa perspectiva, nós vemos que nós estamos onde deveríamos estar. Do contrário, não seria assim. O Flávio colocou, né, o Estado é uma instituição, não podemos achar que tudo é responsabilidade do Estado e deixamos de fazer nossa parte, né? Também tem essa, né?
A gente gosta de atribuir ao Estado todas as responsabilidades, mas na verdade o indivíduo, quando a gente fala assim, aquela pessoa está passando fome na rua, o Estado não faz nada, eu poderia ter feito. Né? E por que eu não faço? Porque eu acho que não é obrigação minha, do outro. Esse é um pensamento que a gente tem bastante frequência. Né? Um pensamento que a gente tem com bastante frequência também. E finalmente, questão 832. Há homens que tratam os seus escravos com humanidade, que nada lhes deixam faltar e pensam que a liberdade os exporia a mais privações. Que dizer disso? Então, né, aquela ideia, né, eu tenho escravos, mas eu trato eles muito bem. Seria mais ou menos, né, como se fosse a questão, novamente falando sobre alimentação animal. Diz assim, né, aqui nós tratamos bem os animais antes de ir para o matadouro. É um paradoxo, né, que a gente cria na nossa cabeça, né, que traz aquele conforto, aquele alívio, mas que é uma coisa tão absurda, né, quanto a própria atitude final. Aqui nós tratamos os animais para deixá-los calmos, né? Aqui nós não torturamos os animais, só matamos. Então aqui no caso a mesma coisa. Essa ideia, né, de cuidar bem dos escravos, como foi colocado para nós aqui, que dizer disso? Digo que compreendem melhor os seus interesses. Eles têm também muito cuidado com os seus bois e seus cavalos, a fim de tirarem mais proveito no mercado. Não são culpados como os que maltratam, mas nem por isso deixam de usá-los como mercadorias, privando-os do direito de se pertencerem a si mesmos. Então aqui também essa situação que nós encontramos de criarmos, né, essa forma de amenizar as nossas atitudes, mas como foi colocado, uma frase bastante clara que os Espíritos disseram para nós agora. O mal é sempre mal. O que nós vamos encontrar vai ser um impacto maior ou menor das consequências desse mal, de acordo com o nosso estado de compreensão ou de ignorância. Mas o mal é sempre mal. E a mesma coisa também é colocado pelos Espíritos, que trazem para nós a seguinte instrução, que ou você é bom ou você é mal. Se você disser que você não faz o bem e nem faz o mal, você está fazendo o mal. Porque ou você faz ou você não faz. Não tem outro meio termo. Não tem um meio termo aí na história, né? Então, duas frases importantes para a gente concluir o nosso trabalho de hoje. O mal é sempre mal, e ou você faz o bem ou você faz o mal. A partir dali, a gente vai então moldando a nossa existência de acordo com de acordo com a nossa perseverança, de acordo com a nossa determinação, com a nossa compreensão. André colocou, né, enquanto não acabar essa mancha na sociedade de sempre querer dar um jeitinho ou levar vantagem em tudo, haja tempo para modificar, né? Pois é. Também colocou, né, eu tenho horror a essa frase, né? É uma praga para nossas crianças, exatamente. O Flávio colocou, né, ontem estava vendo uma série no NetGeo que um veterinário que cuida de uma fazenda, o administrador colocou que se a vaca não morresse, eles deixariam de perder alguns dólares. Ele via as vacas como dinheiro e não como seres que estavam fornecendo leite para o laticínio, né? Então, é ainda, né, essa visão limitada que a gente tem, uma visão muito materialista aqui do nosso mundo. Mas a tendência, a gente lembra sempre, é sempre a transformação, é sempre a elevação. Então o esclarecimento vai chegando, a gente vai colocando em prática esses esclarecimentos na nossa vida, e vai chegar um momento em que nós naturalmente nos distanciaremos dessa faixa de pensamento, dessa faixa de conduta, e viveremos num mundo mais justo a partir do momento em que nós nos tornarmos indivíduos justos. Então, esse é o exemplo para nós, né? Por isso que eu falei para vocês que esse tema escravidão, ele seria muito, poderíamos explorar bastante, né? Não pela escravidão em si, mas por várias situações que nós encontramos também
relativas a essa ideia, né, de se aproveitar ou de se tornar indiferente, enfim. Flávio colocou, né, eles tratavam os animais muito bem para não perderem dinheiro, né, para valorizar a mercadoria, né? Exatamente. Então, pessoal, é isso. Finalizando por aqui o nosso estudo de hoje. Concluímos então o tema escravidão. O nosso próximo, deixa eu só pegar aqui no meu índice. Só um instantinho. Vamos lá, só um instantinho. Estou abrindo aqui o livro dos Espíritos de novo, que eu fechei aqui o meu índice. O nosso próximo tema será liberdade de pensamento, hein? Nossa, isso aqui também vai dar o que falar. Liberdade de pensamento, depois liberdade de consciência, né? Nos tempos de hoje, em que cada um fala o que pensa, a gente vai